Essa daqui, essa menina, eu não contei, que essa menina chama Nina, a menina que tem no programa Rá-Tim-Bum. E é por causa da Nina que o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum chama Nino. Por quê? Porque o Castelo Rá-Tim-Bum, na verdade, era para ter sido o Rá-Tim-Bum 2. Era uma nova versão do Rá-Tim-Bum. E agora eu estou respondendo aqui uma outra pergunta também. Se vai ter outra versão. Até onde eu sei, não. Mas talvez tenha. Eu vi uma notícia, mas até agora não foi confirmada. E aí, assim, ia ser o Rá-Tim-Bum com algumas coisas a mais e algumas coisas a menos. Tinha umas coisas que não deram muito certo, e aí a gente ia tirar e ia fazer umas coisas novas. Só que aí, eu e o Karl Hamburger, que ia ser o diretor desse Rá-Tim-Bum 2, a gente começou a ter tantas ideias que eles decidiram que era melhor fazer um programa novo. E aí já existia um menino chamado Nino, porque ia ser a versão masculina da Nina, e aí ele continuou sendo Nino, só que aí eu acabei inventando que ele era sobrinho, que ele era de uma família de feiticeiros, e que ele tinha 300 anos, e aí tinha aqui o tio dele, que tinha, sei lá, acho que 1000 anos, e tinha a tia-avó dele, que era a mãe do tio, que tinha 10.000 anos, que era uma pessoa bem velha, mas que estava assim, jovem, né? E aqui é o cenário principal, esses eram as crianças que iam todo dia brincar com o Nino, e aqui estou eu na exposição da TV Cultura, perto da árvore e da Celeste, que é a cobra que mora dentro da árvore, né? E eu também fiz um dos papéis do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu sou esse daqui, ó. Tem gente que acha que eu fiz os dois papéis. Na verdade, eu não fiz. Para provar que a gente não é muito parecido, a gente só fica parecido quando maquia, está aqui ele sem maquiagem. Ó. A gente é parecido numa coisa, os dois têm nariz grande. Ele, inclusive, é um ator muito famoso. Se vocês olharem bem para ele, vocês vão descobrir que ele é o pai do Jaime, do Carrossel. E esse é o filhinho dele que chama Otto, tá certo? Então, aí, continuando a minha história, eu escrevi muitos livros, desde então. Na verdade, agora, a minha atividade principal é escrever livros, principalmente para crianças e adolescentes. Inclusive, tem esses dois que chamam o Domingão Joia e esse é o Sabadão Joia, que é a história da mesma família, 10 anos depois. Aí tem um que chama O Livro do Ator, um que chama Guerra da Rua, dos CMPs. E por causa desses livros, eu acabei fazendo vários outras coisas na minha vida, inclusive um filme chamado Abracadabra e um programa chamado Sai de Baixo. Muita gente não sabe que eu participei desse programa. Bom, aí só para acabar, esse aqui é o meu livro preferido, que é uma das perguntas que tem aqui, que é do Monteiro Lobato, que eu considero assim o meu mestre. E aí, inclusive, num dos livros, que é o Que História é Essa 2, esse não é um, é o 2, tem uma história que é baseada numa história dele, do Renações de Narizinho, que é um besouro, né? E depois eu falo um pouquinho sobre ele, como tem no 1, no 2 também, depois de cada história eu falo um pouco da pessoa que escreveu a história, né? E aí é um pouquinho do Monteiro Lobato. E só para acabar, uma coisa que eu fiquei muito realizado é que eu fui convidado para participar, escrever o texto de uma peça musical dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, em São Paulo. Foi muito bom. Vou contar que eu tenho esse canal no YouTube, várias histórias, inclusive esse aqui, ó, por exemplo, é um que é da baleia, que é do Que História é Essa 1, que vocês leram, né? E aí eu gostaria muito que vocês entrassem aqui, e aí quando vocês entrarem vai estar escrito aqui, inscreva-se. Eu gostaria muito que vocês apertassem esse botão, porque quanto mais gente, olha, aqui está 429, agora eu já tenho mais 1.300, eu não sei quanto. E aí quanto mais gente aperta, se inscreve, mais ele aparece naquela parte que tem aqueles quadradinhos aqui com novas opções para você assistir no YouTube. E também seria legal vocês conhecerem, porque agora tem uns vídeos sobre cada livro, que não estão aqui, essa foto é antiga. E tem, inclusive, um que é sobre... eu estou falando do livro Que História é Essa? Que História é Essa 1, principalmente. Eu falo um pouquinho do 2 e do 3, mas é principalmente sobre um. Depois que eu vou escrever, eu fico muito feliz, porque agora eu sei que eu vou falar para muitas pessoas. Quer dizer, tem alguns livros meus que não vendem tanto,
Então, são tantas pessoas que leem, mas eu sempre acho que que esse livro vai ser vendido, ou que o programa de televisão que eu estou fazendo vai fazer sucesso e muita gente vai assistir. Mas cada vez mais tem mais gente lendo coisas minhas e assistindo. Então eu fico muito feliz porque eu sei que muitas pessoas vão saber dessa história que eu estou escrevendo. Eu queria ser ator de cinema, inclusive, não é nem de teatro. Eu queria, sabe o quê? Eu queria ser o novo James Bond. Quando eu era criança, teve o primeiro filme. Quando passou o primeiro filme do James Bond, eu tinha, acho que, 8 ou 9 anos. Não lembro agora. Mas eu sei, assim, eu pensava assim, bom, o James Bond, ele já é um adulto, e chega uma hora ele vai estar velho. Então, eu vai ter que ser substituído. Eu pensei, por que não eu? Né? Eu queria fazer filme, assim, de aventura, principalmente. E aí na verdade, esse foi um dos motivos de eu ir parar naquele grupo de teatro. Mas aí comecei a fazer teatro, comecei a adorar, e também não é muito fácil, né, você fazer cinema, é uma coisa bem complicada. Teatro é bem mais fácil, você tem mais chance de fazer, né? Inclusive, os filmes que eu queria fazer não eram feitos no Brasil, ia ser mais difícil ainda, né? Mas eu pensava principalmente em ser ator. É engraçado, eu gostava muito de ler, mas eu não pensava. Eu escrevia algumas coisas, mas eu não imaginava que eu fosse ser principalmente escritor. E vários prêmios, mas principalmente com teatro. De literatura eu ganhei, eu acho que 3, mas o importante mesmo é o Jabuti, que eu ganhei um só. A maioria dos prêmios que eu ganhei foi com teatro. Então, o prêmio que você mais gosta é o Jabuti? Na verdade é o que eu mais gosto. É um prêmio bacana, né, Flávio? Flávio, Oi. se você não atuasse, não escrevesse livros e nem participasse de peças de teatro, qual profissão você iria ser? Qual profissão? Sabe uma coisa que eu queria ser, mas eu não consegui? Eu gostaria de ser pianista. Olha, que bacana. Legal. Ser um pianista bom, você tem que nascer com uma habilidade. Assim, as pessoas falam talento, mas eu acho que é mais uma aptidão, assim, uma capacidade especial para você ser um grande pianista, entendeu? E eu tive aula e eu descobri que eu não ia ser nem um bom pianista. E não dava. Tá bom? Tá bom. Flávio, eu quero te perguntar se é fácil ser escritor. É fácil? Não, não é fácil. Pra dizer a verdade, não é. Não é difícil, mas é uma coisa assim. Às vezes, a cabeça não ajuda. Tem uma coisa que não tem botão, né? Para você falar, vamos escrever, aperta o botão e escreve. Tem profissões que você pode, que você não depende tanto da sua cabeça para você trabalhar, entendeu? Na verdade, todas, porque é a cabeça que comanda o corpo da gente, né? Mas eu dependo muito da minha cabeça. Então, tem horas que às vezes eu quero escrever, mas eu não consigo, entendeu? Entendi, obrigada. Nessa quarentena você está escrevendo algum livro? Tô sim. Na verdade, sabe que eu já escrevi uma peça de teatro, comecei a escrever outra peça de teatro, que eu ainda não acabei, e eu vou escrever esse livro que eu contei, que é sobre a minha infância. Que bacana, hein? Então, gente, olha só, o Flávio está aproveitando muito a quarentena para produzir bastante, como nós, né? Todos nós trabalhando bastante, né, Flávio? Porque eu também gosto de passear, eu viajo, eu vou bastante para São Paulo, porque meus filhos e as minhas netas moram em São Paulo, eu estou sentindo falta de poder ir, de passear. Mas eu estou um pouco acostumada a ficar em casa escrevendo, entendeu? Eu não vou trabalhar geralmente em lugar. Às vezes eu tenho que ir numa reunião, mas também já tinha começado a fazer reunião pelo coisa, porque geralmente as editoras são de São Paulo. A maioria das coisas que eu faço acontece em São Paulo. Já tinha feito reunião assim desse tipo, né? Mas não está sendo tão diferente. A parte de trabalho não está sendo tão diferente porque normalmente eu fico sozinho na minha casa escrevendo. Eu queria saber se quando você vai escrever um livro, você primeiro pensa tudo e coloca num papel, ou você vai escrevendo de acordo com uma história vai ficando? Essa é uma pergunta muito boa, tá?
É engraçado porque acontece dos dois tipos. Tem dois jeitos que eu escrevo. Eu invento o que eu vou fazer. Às vezes eu recebo uma encomenda. Tem umas editoras que encomendam um tipo de livro, né? E às vezes eu mesmo invento. Na maioria das vezes eu mesmo invento. E aí, mesmo quando eu invento, quando não é uma encomenda, às vezes eu faço um roteiro, às vezes eu sei como a história vai acabar, como que vai continuar, etc. Mas tem algumas histórias que eu penso, às vezes eu penso primeiro no nome, e aí eu penso no começo da história, só que eu não sei o que vai acontecer. Muita peça de teatro eu escrevi assim, principalmente as peças, mas tem vários livros que são assim também. E aí, enquanto eu estou escrevendo, eu vou descobrindo o que vai acontecer. Às vezes eu não sei como vai acabar. Geralmente eu não sei. Às vezes, quando eu faço roteiro, eu acho que vai acabar de um jeito, às vezes acaba de outro. Mas às vezes eu faço para chegar lá naquele final. Mas várias histórias minhas eu escrevi sem saber, sem GPS. Assim. Você preferiu ser ator ou escritor? Boa pergunta também. Então, eu escrevo, principalmente escrevo, né? Eu trabalho de ator meio de vez em quando agora. E eu gosto muito de trabalhar ator, mas eu gosto muito de escrever também. Então, eu acho que dependendo do que eu estou escrevendo, do que eu As estou duas falando, coisas. as duas coisas é meio igual, assim. Uhum. De todos os filmes, programas de TV que você já fez, qual é o programa de TV que você mais gostou? O que eu mais gostei, eu acho que foi o Castelo Rá-Tim-Bum, que foi o que ficou mais parecido com o que eu imaginava. Porque isso é muito engraçado, assim, quando eu assisto as coisas que eu escrevi para cinema e para televisão, para vídeo também, quando eu estou escrevendo, eu imagino que vai ser de um jeito. E é claro que é muito difícil ser como eu imaginei, porque, né, as pessoas nem sabem o que eu imaginei. Então, geralmente é diferente do que eu imaginei, e muitas vezes eu não gosto, porque fazem de um jeito que não é, além de não ser parecido com o que eu pensei, é de um jeito que eu gostaria que fosse de outro jeito, entendeu? Mas e o Castelo Rá-Tim-Bum foi o que foi feito mais parecido com o que eu imaginava. Ok, obrigado. Olha só, a gente quer te agradecer muito, do fundo do coração, Obrigado. toda essa história de hoje, toda essa conversa, sua alegria, né? Sua paciência, como dizia uma estudante, né? Uma amiga, né? Um orgulho para a gente, como criança, como família, como educadores e como escola, tê-lo, né? Em nosso país, com tanta riqueza que você traz, né, para o nosso universo, né, da educação, da infância e da vida, né, porque nunca esquecemos das suas histórias, tá? Então, foi um prazer muito grande, eu agradeço você, agradeço toda a equipe da editora, agradeço a equipe da escola, né, muitas pessoas trabalharam para que esse momento acontecesse, e foi muito, muito bacana, tá? Volte sempre, viu? Vamos convidá-lo novamente.